Olá, meus queridos alunos do ensino médio, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou dando início com vocês nessa semana mais uma videoaula, sobre redação. Só que nessa videoaula nós vamos tratar sobre gêneros textuais, tá? Como se a gente estivesse fazendo assim, recapitulando tudo que a gente já viu até aqui sobre os gêneros textuais, sobre as estruturas de composição, tá? Eu vou dar foco aqui, à notícia, tá? Por quê? Porque é um gênero textual muito importante, pertence a toda a esfera jornalística, a notícia está no nosso dia a dia, o tempo todo, né? Ela se atualiza assim muito rapidamente e a gente precisa estar acompanhando, a gente precisa entender que gênero textual é esse, a sua importância, né? Porque esse gênero também tem uma responsabilidade social, né, em seu objetivo. Então, assim, a gente vai ver algumas questões, né, que se referem um pouquinho também à dissertação, que a gente já começou falando, tá? Mas né, vou pegar mais a questão característica, porque a gente ainda vai se aprofundar em dissertação. Tô aguardando o livro de vocês chegarem, né, pra gente poder pegar a dissertação aí nos seus detalhes e desenvolver, trabalhar, tá legal? Então, enquanto isso, pega seu material, se prepara aí, vamos ao nosso estudo, tá bom? Vamos lá. Então eu trouxe pra gente aqui uma primeira atividade, como verdadeiro ou falso, só para reavivar, né, a lembrança aí do que a gente já vem falando ao longo dos nossos estudos, tá? Então vamos lá. Você vai marcar V para verdadeiro ou F para falso. E aí o que você faz? Não precisa se preocupar, igual eu falo pro Fundamental 2, né? Sair correndo, ter que escrever correndo, copiar, né? Não, ou você pode pausar o teu vídeo e copiar as questões e tentar fazer sozinho, ou aqui comigo a gente faz a leitura e você marca aí no seu caderno somente as letras, entendeu? Fica aí a seu critério, cria o seu dinamismo de estudo, tá? Você não precisa ficar preso a ter que copiar, não. Mas você pode colocando a sequência aí daquilo que você acha que é verdadeiro ou que é falso, ok? Então vamos lá. A primeira questão, letra A, diz assim: as charges e as tirinhas, ó, uma questão aí de charge e tirinha. Nós também vimos, né? Nós falamos sobre elas, suas características, sua importância, tá? Também vamos lá. Então, as charges e as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliando as linguagens verbal e não verbal para a construção de sentidos do texto. Pensa aí. Você tem uma charge, você tem uma tirinha, né? É considerado um gênero textual? Sim, né? É cheia de humor? Nós vimos isso, né? Ela traz, sim, o inusitado, ela que gera o humor, não é isso? E ela consegue ali aliar, né? Tanto o desenho, a figura, a imagem, que é a linguagem não verbal, quanto a escrita, que é a linguagem verbal, correto? E aí ela consegue construir o quê? O sentido do texto, o sentido da mensagem que o autor ali quis explanar, né? Quis expor. Então seria uma questão o quê, gente? Falsa? Não, né? Seria uma questão o quê? Lógico, verdadeira, tá? Isso aí. Então, gente, ao ler uma sentença, não só leia, né? Senão a gente só lê palavras, mas faça como eu fiz. Leu, agora você vai pensando por partes, entendeu? Peraí, deixa eu ver se ela tem linguagem verbal, tem linguagem não verbal. Essa tirinha aqui é permeada de bom humor. Peraí, deixa eu pensar. Entendeu? Vai fazendo dessa forma. Leu a sentença? Agora pensa naquilo que você leu. Tenta trazer à sua lembrança a imagem desse tipo textual, desse gênero textual, tá? Vamos para a letra B. Diz assim: a coerência textual, olha só, coerência. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos, elementos que apenas colaboram para a estruturação do texto sem apresentar relação direta com a semântica textual. E aí, pensa um pouquinho nisso que a gente leu. Tá falando sobre a coerência no texto, né? E aí você tem que identificar, saber o que é coerência
O que é coerência mesmo? Bom, se eu tenho um texto, eu preciso que esse texto esteja organizado, né? Ele precisa trazer para mim uma harmonia, tá? Ligação, né, entre as palavras, o que vai trazer todo um sentido, o que vai gerar essa semântica aí, né? Então peraí, deixa eu entender. Olha só, ele está dizendo que a coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos. Peraí. Não, né? Tem alguma coisa errada aí. Porque para ter coerência, eu vou precisar muito de um uso adequado dos conectivos, né? Porque eles são elementos que ligam, que colaboram nessa estruturação do texto. Então, um texto sem elementos conectivos, ele não vai apresentar uma coerência, tá? Então, na verdade, essa questão, essa sentença, ela é falsa, ok? Muito bem. Viu como é importante a leitura e pensar naquilo que se lê? Desculpa, gente. Tô com uma tosse chata aqui. Vamos lá, letra C. A coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias. Olha aí. Fatos, né? Ideias. Então, existe algo que concorda, conforme ali. Próprio daquilo que tem nexo, que tem conexão. Portanto, nós podemos associá-la ao processo de construção de sentidos do texto e à articulação das ideias. Perfeito, né, gente? Verdadeiro. É isso aí. Tá? Existe aí uma conexão, existe uma ligação em que aproxima, né? Em que como se fosse a liga, né? Vai ligando, vai dando aí sentido ao texto. Tá legal? Exatamente, a gente percebe a coerência no uso dos conectivos. Então você tem os pronomes, né? Você tem saber utilizar corretamente esses elementos é que vai fazer a diferença. Você tem as conjunções, as locuções, tá? Porque esses pedacinhos, né? Essas palavrinhas é que vão fazer essa ligação, as preposições, né? Quando a gente estuda lá nas orações subordinadas e a gente utiliza as conjunções e a gente aprende o sentido delas, é essa a iniciação, né? É a iniciação de quê? De coerência, tá? Eu tenho que usar uma conjunção que me dê ideia de conclusão. Eu tenho que usar um elemento que me dê ideia de finalidade. Percebeu? Então isso aí vai trazendo ao seu texto coerência, harmonia, organização de ideias, juntamente com os fatos. Beleza? Então vamos lá, letra D. A dissertação argumentativa implica a defesa de uma tese. Aí já vamos falar agora de dissertação um pouquinho, né? Que a gente falou na última videoaula. Então a dissertação você descreve, né? Você na verdade escreve, discorre sobre um tema, e a argumentação porque você se utiliza aí de elementos que vão tentar comprovar a sua tese, a sua ideia, aquilo que você pensa, né? Beleza, então vamos lá. A dissertação argumentativa implica a defesa de uma tese, olha aí, cuja finalidade, é a de convencer ou tentar convencer o leitor através de evidências presentes em bons argumentos. Isso aí, né, gente? Lógico, essa é a ideia, tá? Então, essa questão é uma sentença o quê? Verdadeira. Tranquilo? Viu só? Às vezes uma questão dessa cai na prova, né? O aluno marca errado porque ou leu rápido, não pensou naquilo que leu. E são questões o quê? Objetivas, fáceis, né? Tranquila de você encontrar aí a resposta e ter certeza de que ela tá falsa, é verdadeira ou falsa, tá? Vamos lá. Trouxe agora então um texto, né? Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar alguns gêneros textuais aqui, né? E aí você repara na construção. Quando você for trabalhar texto na prova, o que você tem que pensar? Observa a estrutura, né? Ou seja, como foi formado, como foi composto esse texto. Aí você repara aqui, ó, ele tem um título grande, ele tem um outro título menor, né? Ele tem imagem, figura, ilustração, tá? Ele aqui embaixo tem a fonte,
Então, peraí, isso tá com cara de quê? Então, percebeu? Ao olhar o texto, você já vai identificando que gênero textual é esse, tá? E isso aqui, por conta dessas características todas, já traz pra gente a ideia de ser uma notícia, né, gente? Então, vamos ler? Diz assim: crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Então vamos lá, nós temos aqui um título principal, né, o auxiliar, e a gente começa aqui o corpo. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando a sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Tá? E aqui diz, ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Olha que legal, né? A criança aqui com a sua deficiência auditiva tem o auxílio aí no seu dia a dia do cão labrador, que foi treinado, né, para isso. E a notícia apresenta que essas crianças estão recebendo ajuda, ou seja, uma instituição de caridade ela desenvolveu esse projeto, esse trabalho, né? E doou, olha só que legal, deu, né, 12 destes cães. Muito bacana essa iniciativa e que fique de exemplo para os outros países, né? Então é isso, gente, sabe? Você precisa ler a notícia, compreender o gênero textual, ler a notícia, né, identificar esses pontos, ter entendimento daquilo que a notícia está passando, está informando, né? Entender o objetivo dela, tá? E aí sim, você tem aí, você passa a ser um leitor crítico, reflexivo, pensante, né? Enfim, ok? Vamos então a algumas perguntas e respostas. Aqui eu acho bem legal você participar, tá? Bem legal você escrever, vale a pena você pausar o vídeo para tentar fazer sozinho, não se engane, né? Achando que só ouvindo estou aprendendo. Eu costumo falar que a prática é que realmente nos faz entender aquilo que a gente sabe, né? É a mesma coisa que andar de bicicleta. Se alguém chega para mim e fala, andar de bicicleta é fácil, ó, é assim, segura o guidão, né? Põe a perna do outro lado, senta, tal. Peraí, eu sei andar de bicicleta se eu não pratiquei? Não sei, eu ouvi a teoria. A prática, ela precisa acontecer, né? Eu preciso sentar, eu preciso dar as primeiras pedaladas, se necessário for, vou cair, vou levantar, e assim é a atividade aqui. Então você precisa escrever, precisa treinar sua caligrafia, sabe, gente? A letra ela é muito importante. Daqui a pouco vocês estarão fazendo redação aí para concursos, né? Vestibulares. E a letra precisa ser legível, tá? Qualquer um que pegue consiga ler, identificar, seja uma letra caprichosa, né? E não esses garranchos que a gente tem visto por aí, tá? Então treine sua letra, escreva, dê a resposta adequada, ok? Tudo isso aqui é um preparo, né? Você está sendo preparado, tá? Para o mundo, para o mercado de trabalho, para os concursos públicos, para os vestibulares, enfim. Então não desperdice essa oportunidade, ok? Então vamos lá. Que gênero textual é esse que nós acabamos de ler? Até falei no início, né? Apresentei as características e agora vem a perguntinha para você. Essa parte eu sei que é tranquila. Você vai responder aí, professora, você já falou, né? Uma notícia. Isso aí, é uma notícia, tá? Como a notícia está organizada? Como você responderia? Pensa aí. Se fosse na prova, o que eu vou colocar, né? Como é que ela está organizada? Vamos ver?
em parágrafos. Ah, então peraí, vamos pensar. A questão dos parágrafos também traz organização para a composição do texto? Sim, né? Lógico. Quando eu tenho ideia de que eu preciso organizar, olha só, eu preciso organizar as minhas ideias em parágrafos. Um primeiro parágrafo pode ser uma introdução, uma apresentação, uma situação inicial. Um segundo ou terceiro parágrafo pode ser o corpo, né? Ali onde vai entrar os detalhes, as informações, como aconteceu, entendeu? Eu vou pensando dessa forma. E um outro parágrafo finalizando, concluindo a ideia, fechando a ideia. Então eu preciso organizar o meu texto em parágrafos, tá? Beleza. Bom, onde foi publicado? Isso é importante porque você precisa estar atento à fonte, né? Ou seja, quem publicou. Até por conta, gente, de fugir, de não cair nessas fake news, né? Então a gente precisa estar atento aí nessa publicação. Essa fonte é segura, é uma fonte que eu posso confiar, né? De informação. Então a gente precisa ter essa certeza. Quando você sair lendo notícia, não leia qualquer coisa de qualquer fonte, entendeu? Nesse caso aqui, no site BBC, tá? Muito bem. Qual é o assunto do texto, gente? Vamos lá. Sobre a ajuda, né? Que crianças surdas recebem de cães-guia na Grã-Bretanha. Isso aí. Então você, lógico, cada um vai ter a sua forma de responder, né? Mas não pode fugir ao assunto principal. Então o assunto principal é o quê? Crianças surdas que recebem ajuda, instituição que prepara cães-guias para ajudar crianças surdas, enfim, viu? Existem várias possibilidades de resposta, não fugindo, né, do assunto principal, tá? Legal, vamos para a pergunta 5. Que acontecimento recente é relatado nessa notícia? Lembra? O projeto de uma instituição britânica, né, para fornecer cães-guias para as crianças com problemas de audição. Então, houve primeiro que um projeto. E a partir desse projeto, a ação aconteceu, tá? Vamos para a questão 6. Nem li a questão e já apertei aqui, mas vamos lá. Por que essa notícia é de interesse público? Bom, vamos pensar, né? Também tem várias possibilidades aí, vai depender da forma como você responde. Eu coloquei assim, para que as pessoas com problemas de audição conheçam o projeto. Então, por que essa notícia é de interesse público? Porque toda a família, né, a sociedade, ela precisa saber que existem por aí esses projetos e que, por mais que não tenha um projeto perto dela, ela pode se informar, ela pode iniciar uma ideia, ela pode ir atrás, né? Pô, legal, um cão labrador, vou adquirir um cão labrador, vou tentar fazer isso. De repente ela tem um filho, tem um parente, tem alguém com essa necessidade. Então, olha só, é importante essa notícia ser divulgada, porque todas as pessoas têm o direito também, né, de ter essa oportunidade, né? Tá bom? Então, eu coloquei uma resposta aí, mas dentro disso tudo que eu falei, você cria a sua resposta, tá? É uma notícia de interesse público, sim. As pessoas precisam ter acesso, né, a esse tipo de ação, tá? Muito bom, muito interessante. Vamos lá. Que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? A fonte, né, gente? A fonte da notícia, que é o site www.bbc.com, tá? E é importante, no final da notícia, você encontrar ali essa fonte, o local onde está disponível aquela informação, ok? Então, vamos seguindo. Porque a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto. E aí, saberia dizer? Porque a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto. Porque geralmente apresenta a notícia de forma mais resumida, né? A gente sabe que hoje as informações, elas estão assim avançando muito rapidamente, né?
Então, a internet é algo que se atualiza muito rápido. Imagina você escrever um texto com todos os detalhes que é impresso no papel, né? No jornal físico, por exemplo, tá? Então, é lógico que a informação na internet ela vai ser mais resumida, mais sucinta, tá? Mas não vai deixar de informar, ok? 9. Qual é a função da foto e da legenda na notícia lida? Ou seja, para que ter uma foto ali na notícia? Enfim, mostrar como o cão guia e o menino se relacionam bem? Explicar o que é um cão guia? Mostrar como o cão guia deve ser ensinado? Ou explicar como o menino ouve o cão guia? E aí? É só mostrar? A foto ali, gente, ela traz a explicação de como o menino ouve o cão, né? Através ali do contato, da proximidade, porque precisa haver entre os dois confiança, né? Tanto do menino para com o cão e vice-versa, entendeu? E a confiança, ela vai sendo adquirida na medida que eles vão convivendo, vão se aproximando, vão demonstrando carinho pelo outro, tá? Muito legal. Então a imagem ela traz essa ideia, né, para aquele que tem dúvidas ou que não sabe como acontece, tá? Pergunta 10, vamos lá. Se no lugar da foto houvesse uma ilustração, o efeito causado sobre o leitor dessa notícia seria o mesmo? Pede aí que você explique. Então, se ao invés da foto real tivesse só um desenho, a ilustração, vamos ver o que ele diz? Claro que não, né, gente? O efeito de algo real nunca vai ser igual ao efeito de um desenho, ou, né, não, né, o desenho você pode dizer que alguém criou, inventou. A foto é real, mostra a realidade, né? E a ilustração, ela não mostra a realidade, tá? Então, é claro que não. Então, fica esse alerta aí. O efeito, ele é diferente, sim, tá? Então, dentro aí da pergunta, ó, se no lugar da foto houvesse uma ilustração, o efeito causado sobre o leitor dessa notícia seria o mesmo? Não, né? Por quê? Porque a ilustração ela não mostra a realidade, ok? Vamos lá, pergunta 11 agora. Qual a função da foto e da legenda na notícia lida? Qual é a função da foto e da legenda? De meio que já até falou, né? Tanto a foto, a legenda, tudo aquilo que você tenta acrescentar numa notícia, qual é o objetivo, gente? Quanto mais informação, melhor, né? Quanto mais informação detalhada, melhor para o leitor, tá? Então, nesse caso, é acrescentar aí mais informação, ok? Muito bem. Gostou dessa atividade? Boa, né? A gente às vezes acha assim, tranquilinho. Mas você vê que na hora das perguntas pode surgir uma dúvida, né? Como é que eu responderia isso na prova? Então, viu a importância de fazer? Tá? Porque não basta ler, né, gente? A gente precisa ler, mas a gente precisa compreender aquilo que a gente está lendo, né? A gente pega a notícia aí, por que às vezes, muitas das vezes, os alunos não querem saber das notícias? Professor, é cansativo. Não, muito grande. Porque não compreende aquilo que lê. Porque lê rápido, né? Lê só as palavras. E aí não consegue tirar dali a informação, o assunto, né? Não consegue fazer uma reflexão. Então é muito importante, tá, gente? A leitura com a devida atenção, ok? Por isso que a gente sempre fala, não faça a prova correndo, leia com atenção, tá? Principalmente para você desenvolver uma boa redação, ok? Você só vai conseguir escrever, falar, explanar, se você conhece os assuntos, se você já parou para pensar sobre eles, se você leu com a devida atenção, né? Aí você consegue desenvolver um bom trabalho, tá? Vamos para a questão 13. Que informação da linha fina não aparece no título? E aí eu teria que voltar às páginas, né? Eu não vou voltar, mas eu vou te dar aqui a resposta e depois você faz essa revisão. Ele pede que informação da linha fina não aparece no título. A informação é essa, ó. Que é uma instituição de caridade que iniciou um projeto para fornecer cães guias para as crianças.
tá? Isso aqui não aparece no título, mas aparece lá na linhazinha fina. Bom, quanto à estrutura da notícia, a gente vai relacionar, ou seja, o que é título auxiliar, o que é manchete ou título principal, o que é o lead, o que é o corpo da notícia. E aqui a gente tem as numerações, inclusive lá do outro lado também. Vamos tentar fazer as que estão aqui, né? Nela há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. Bom, eu não sei, ao clicar aqui, eu vou ter que clicar, tá? E a gente vai lendo o que cada uma diz, né? Aqui, por exemplo, o 4 já está do outro lado. Vou clicar aqui o 3 também e o 2. Vamos lá. Então aqui, ó, o número 1 se refere ao corpo da notícia, né? Vamos pensar, corpo da notícia. É onde acontece o detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor, tá? Então, a gente tem aqui o número 2. O número 2 é o lead, né? O número 2 é o lead. Vamos ver o que ele fala do lead. Nesta parte, precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder as seguintes perguntas. Por exemplo, no lead você vai encontrar onde aconteceu, com quem aconteceu, o que aconteceu, quando, como, porquê, qual foi o assunto, tá? No 3, ó, é a manchete ou o título principal. Então, na manchete, qual é a função dela? É complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. É grafado de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor, tá? E o 4 costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será retratado em seguida. Então, nós temos o 4 aí, o título auxiliar, né? E o título principal ou a manchete. Acrescentando, ficou meio, essa aqui, ó. Função complementar ao título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. Então, ela complementa o título principal. Aqui o 3 é o título auxiliar, né? Vamos lá. Isso. Ah, tá. O 3 também caberia aqui, né? O título auxiliar, tá, gente? Depois conserta aí. Às vezes, na hora aqui de montar um slide para o outro, pode ter havido essa confusão, tá? E aí ficou assim. Essa é a estrutura da notícia. Beleza? Eu trouxe aqui, gente, um outro texto, tá? Na verdade, ele é pequenininho, ele caiu é uma questão do Enem, tá? E aí preste atenção só na construção, nas construções frasais que tem aqui, tá? Vamos lá, vou ler com calma para você identificar isso que eu estou falando. Olha só. Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. Ela começa assim, né? Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. Ponto. Aí vai lá. O direito de um termina quando começa o do outro. Ponto. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. Né? Repara que ela está aí usando constatações, tá? E aí continua. No caso particular dessa música, eu não posso julgar porque nem conheço o Tiririca. Como posso saber se o que passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen Marique Veiga, não tenho ideia. Mas o que posso dizer é que se os negros acham que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda razão. Bom, vamos ver o que pede o exercício. Com relação a essa argumentação aí, né, o que ela escreveu, com relação a isso aí. Essa argumentação, ela foi desenvolvida por meio de clichês? Subentende-se, então, um distanciamento entre o eu, o enunciador, no caso a Carmen, e o ele, né, no caso, aqueles que se sentem ofendidos, os negros. Na letra B, essa argumentação ela revela um senso crítico e reflexivo, uma mente que sofre com os preconceitos e principalmente com a própria impotência diante deles. Na letra C, a argumentação partindo de visões inusitadas, mas abalizadas na realidade cotidiana, aponta para a total solidariedade com negros e oprimidos. Ou a letra D,
O discurso altamente assumido pelo enunciador ataca rebeldemente a hipocrisia social que mascara os preconceitos. Peraí, gente, uma argumentação simples, ela se utilizou de citações prontas, né? Até provérbios aí, palavras, frases que o povo usa. Não teve muita reflexão, né? Houve um distanciamento. Ela diz que não pode julgar porque não conhece. E ela se utiliza de muitos clichês. Então, é óbvio que a letra A, tá? Muito bem. Vamos seguindo então. Eu trouxe um outro texto que fala sobre a revolução digital, tá? Você já deve ter conhecido, lido esse texto, já é bem conhecido. Achei ele interessante. Eu vou ler rapidinho para a gente poder responder a próxima questão e assim a gente está finalizando, tá? Nossa aula de hoje sobre os gêneros textuais. Diz assim: texto e papel. Então pensa aí, texto e papel, né? Parceiros de uma história de êxitos, pareciam feitos um para o outro. Disse pareciam, assim como o verbo no passado. E já me explico. Estão em processo de separação secular. A união não ruirá do dia para a noite, mas o divórcio virá, certo como o pôr do sol a cada fim de tarde. O texto ele mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose. Súbito, a palavra descobriu um novo meio de propagação, cristal líquido. Saem as árvores, entram as nuvens de elétrons. A mudança conduz a veredas ainda inexploradas. De concreto, há apenas a impressão de que, longe de enfraquecer a ebulição digital, tonifica a escrita. E isso é bom. A internet é, por assim dizer, um livro interativo. Plugados à rede, somos autores e leitores. Podemos visitar as páginas de um clássico da literatura ou simplesmente arriscar textos próprios. Otto Lara Rezende, ele costuma dizer que as pessoas haviam perdido o gosto pela troca de correspondências. Antes de morrer, brindou-me com 2 telefonemas. Em um deles prometeu: mando-te uma carta qualquer dia desses. Não sei se teve tempo de render-se ao computador. Creio que não. Mas vivo, Otto estaria surpreso com a popularização crescente do correio eletrônico. O papel ele começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra quando da descoberta do papiro. A era digital está revolucionando o uso do texto. Estamos virando uma página, ou por outra, estamos pressionando a tecla Enter. Muito legal, né? Muito bem pensado, né? E produzido. Bom, com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é o quê, gente? Defender a parceria entre o papel e o texto como uma história de êxitos? Discutir as implicações da era digital no uso da escrita? Descrever as vantagens e desvantagens da internet na atualidade? Narrar a história do papel e do texto desde a antiguidade? Qual você marcaria? Qual é o objetivo desse texto? Chamar a atenção a quê? Propor que tipo de discussão? Sobre que assunto, né? Então vamos lá? Vamos ver o gabaritinho aqui? Alternativa B. No texto em questão, Josias de Souza ele reflete sobre as implicações da era digital no uso da escrita e a transição, né? Essa mudança aí dos textos impressos para os textos virtuais acessíveis na internet. Tá? Muito bem. E é isso. Aqui a gente termina, então. Deixa eu voltar aqui, pra gente dar um tchau, né? Então a gente termina a nossa aula, tá? De hoje, sobre redação aí, gêneros textuais. Gente, estuda, leva a sério, leia, escreva, faça a sua parte, tá bom? A gente volta na próxima semana aí com mais videoaula pra vocês. Fica com Deus, um beijinho e tchau, tchau.